Então, Mafalda, boa tarde. Eu não sei qual mesa está melhor, essa ou aquela lá, né? Doutor Ramos, qual que você acha que está melhor? Ela está melhor, né? Doutor Marcos César. Boa tarde. Com certeza aquela lá, né? Mais saborosa, pelo menos. Vamos trocar. Eles falam de coração e nós comemos, Não. querida. Não. Não vamos fazer essa troca. Mas o Reinaldo conhece bem coração, a Mouse. Porque a Mouse já foi operada. Pois é, então ela pode ser o exemplo da medicina, né? paciente, né? Exatamente. Vai falar como paciente. Mas a vida aqui ela comeu muito pouco, viu? É assim mesmo, né, dona Mouse? Parei de fumar, fumei 40 anos. Parou de fumar depois de 40 anos de fumante inveterada. Você fumava quantos maços por dia? 3 maços de cigarro por dia. Tinha que ter infarto mesmo. 20% dos infartos tem como causa básica o tabagismo, né? Nós precisamos eliminar isso da vida, não só da Mouse, como da população em Da geral. população, é verdade. Graças a Deus. Doutor Miguita, me fala uma coisa. Aterosclerose, colesterol alto, tudo isso leva a quê? Bom, a aterosclerose eu considero e insisto é a doença do século. Não vai terminar tão cedo. Vai se descobrir muitas coisas ainda. Por que que o colesterol, as gordurinhas depositam na circulação? E o colesterol, ele não é um problema só da circulação do coração. Ele também é da circulação da cabeça, do rim, das carótidas, dos membros inferiores. E aqui está o Dr. Ranzi, que vai falar sobre esse respeito à aterosclerose do aparelho circulatório. Mas o que a gente sempre deve insistir, que é criar na população uma cultura. A cultura da antidoença, a cultura da prevenção. A aterosclerose é uma doença que deve iniciar a prevenção na infância. Verdade? Além de você já trazer geneticamente, né, dos seus pais a tendência para essa moléstia, eu acho que o pediatra, os professores têm que incrementar a cultura na criança, porque tudo que se aprende na infância não se esquece lá na frente. Perdura, né? Exatamente. Principalmente ensinando o hábito de fazer atividade física, o hábito saudável de uma alimentação com frutas, verduras, menos produtos animais, né? Ensinar que não se deve recorrer ao vício, ao cigarro. Você sabe, a população tem o seu primeiro contato com o cigarro, principalmente nas camadas sociais mais baixas, aos 10 anos de idade. E geralmente a primeira THada é fundamental. Passou da primeira THada, você pode estar fazendo com que essa criança seja um viciado do futuro. Em classes mais altas, o vício começa ao redor dos 13, 14 anos, no ensino já da segunda série, né? Aquela parte lá não do fundamental. Então é muito importante. Hoje, 25% da população de crianças até 14 anos já são obesas. Verdade. Já tem um excesso de peso. Isso vai estimular que no futuro ele seja hipertenso, seja diabético. Então veja bem, nós precisamos incentivar, incrementar no Brasil e no mundo a cultura da prevenção, a cultura da aterosclerose, para não chegar e ter que passar depois pelas mãos do Miguita, do Dr. Ranzi, do Dr. Marco, para fazer um cateterismo, dar um remédio para o Dr. Ranzi ter que desentupir a circulação da perna, entendeu? E isso é muito lastimável, porque você praticamente define uma qualidade de vida não muito boa para esse paciente. Ele vai melhorar com esse tratamento, mas ele vai ter, muitas vezes, uma diminuição da sua quantidade de vida também. Doutor Marcos César, hoje nós temos novas perspectivas de exames para diagnóstico, né? Sim. Hoje em dia nós sabemos que a aterosclerose é uma doença multidisciplinar, não só do cardiologista trata, mas vem desde a nutrição, dos controles de peso, de atividade física e tudo mais, né? E hoje em dia, Londrina é uma das 4 cidades do Brasil que
que é uma das máquinas de tomografia ultra rápida de multislice, que é uma tomografia ultra rápida. Uma tomografia que é ultra rápida. E como é que funciona isso? Essa é como se fosse uma tomografia normal contrastada, com uso de contraste, né? Dura em torno de uns 2, 3 minutos o exame, né? Um exame muito rápido, né? Com uma veia periférica, né? A gente consegue visualizar e interpretar as coronárias que até um ano atrás a gente só conseguia ver com cateterismo aqui em Londrina. Nesse laptop aí, dá para você mostrar alguma coisa do que é esse exame? A gente já tem umas imagens aqui de um exame de uma senhora, que é uma senhora até que ela é jovem, né? Mas vemos aqui a principal artéria do coração. Vamos né? inclinar um pouquinho mais, não, para frente. Pra frente. Isso, assim, isso. Aqui seria a principal artéria do coração, né? E aqui a gente já vê um stent que foi um local tratado por angioplastia, né? Que a gente consegue o cortes dessa artéria, vários cortes, e ver se esse stent está bem, está tudo certo. Não há necessidade de fazer outro cateterismo. É lógico que não vai substituir o cateterismo, mas também seleciona melhor o paciente, né? Certo. a gente tem uma gama de exames hoje que são feitos antes do cateterismo. Hoje tem vários exames diagnósticos, né? Certo. A esteira, o ecoestresse, a cintilografia, e a tomografia veio para somar, né, com todos esses exames antes do paciente fazer cateterismo. Né? E este exame, quem solicita é o clínico, o cardiologista? Geralmente é o cardiologista, né? Mas está havendo bastante procura de pessoas normais, assintomáticas, que tem alguém na família com problema de infarto, de cirurgia de ponte de safena, que vai lá espontaneamente e após a avaliação médica com a gente mesmo lá e ver se tem indicação ou não de ser feito esse exame, né? Tem mais imagens para a gente Tem mostrar? essa imagem aqui, é uma imagem colorida, né, do coração com as artérias coronárias. Esse aqui é o coronário esquerdo, também é um outro paciente que foi tratado com múltiplo implante de stent, né, são praticamente 4 stents que foram colocados. Esse aqui é um outro paciente também com uma coronária direita. Esse aqui praticamente é a imagem que a gente vê no cateterismo, né? E isso daí, você falou que esse exame é um exame rápido? É rápido, em torno, assim, o exame em si dura 2 a 3 minutos, o que demora é o preparo do paciente. Tem que ser pego uma veia periférica, né? A gente pode fazer algum tipo de medicação para melhorar a qualidade do exame, né? Mas é em torno de 15 a 20 minutos, tempo total, entre entrar na sala e sair da sala de tomografia. Doutor Ramos, já conhecia esse tipo de exame de diagnóstico? Já, nós estamos usando recentemente esses exames para fazer estudo das doenças arteriais periféricas também, né? Principalmente, esse exame é muito bom para aneurisma de aorta abdominal, né? Você faz uma reconstrução em 3 dimensões, então você consegue rodar praticamente em volta de toda a aorta, né? Vendo toda a vizinhança do aneurisma, né? Os limites que esse aneurisma estabelece, né? Com as demais estruturas anatômicas, né? É um exame espetacular, é indicado também para diagnósticos de arteriopatias no qual o paciente tem alergia ao contraste na arteriografia convencional, né? É um exame espetacular, viu? É um exame que veio somar e muito para nós aqui em Londrina. Doutor Marcos César, você fez uma colocação que Londrina é uma das cidades que tem esse tipo de exame, porque no país são poucas? O meu conhecimento e assim, o conhecimento do pessoal que trouxe a máquina aqui, as únicas cidades que tem Brasília, São Paulo e Porto Alegre. Rio de Janeiro está colocando agora esse ano. Então Londrina está avançadíssima. Avançadíssima. Essa máquina é um espetáculo. E essa máquina, ela fica instalada onde? Ela está instalada na Ultramed, né? Ela não faz só exame de coração, faz outros tipos de tomografias normais também, que por ser ultra rápida, ela gera praticamente 2 máquinas de tomografia em uma só.
pelo tempo que cada exame. Quer dizer que dependendo do que o médico precisa de saber do diagnóstico o mais breve possível, esse é o exame mais indicado? Depende, cada paciente tem sua indicação, né? Lógico que um paciente infartado não vai fazer uma tomografia que é um exame eletivo, vai para cateterismo de urgência, né? Sim. Mas esse exame é bom para pacientes que já foram submetidos a procedimentos de implante de stent, de cirurgia, que são pacientes que já submeteram a vários cateterismos, né? Então tem aquele fator psicológico, o paciente tem um certo medo, receio de fazer cateterismo, de ter que fazer outra angioplastia, outra cirurgia. Então, é um exame que às vezes que não substitui, mas se o paciente está bem e o exame está tudo bem, vai continuar com o tratamento clínico, né? Também, Rita, é isso mesmo? Não, eu acho que esse exame, a angiotomografia, é um exame que não vai ser, claro, indicado para a massa, né? Para que todo mundo tenha condição de fazer. Isso é extremamente impossível, pelo menos no momento atual da saúde do Brasil, né? Da situação econômica. Certo. Eu ainda acho que os pacientes, para chegar a esse exame, têm que fazer convencionalmente uma consulta periódica com o cardiologista, fazer dosagens de colesterol, de triglicéridos, ver se não é diabetes, ver se não está obeso, se não é hipertenso, fazer aquela bateria de eletro, raio-x, teste, ecocardiograma, para depois se indicar esse exame. Certo. Esse exame seleciona melhor aqueles pacientes que têm maior tendência para a doença para ir para o estudo hemodinâmico, que já faz parte do exame mais agressivo. Ele falou logo no começo das carótidas. E esse tipo de exame vai dar um diagnóstico de carótidas também? Também dá o diagnóstico e ele é indicado para pacientes que têm alergia ao contraste iodado, por exemplo, né? É um exame que ajuda muito no diagnóstico de doenças carotídeas, na estenose aterosclerótica da doença de carótida, né? Quer dizer que vai dar, na verdade, parâmetros para o angiologista? Sim, sem dúvida. Cirurgião vascular? Sem dúvida. É uma orientação, é uma diretriz. É um caminho, né? Você primeiro, hoje o exame de eleição para doença, para diagnóstico de doença carotídea, é o ultrassom duplex scan, né? Esse é o grande exame. Hoje poucos centros utilizam mais do que esse exame, não só para diagnóstico, mas como também para conduta cirúrgica, né? Eventualmente, quando fica alguma sombra de dúvida no ultrassom duplex, você recorre à arteriografia, né? Ou na contraindicação, na impossibilidade, ou por uma razão ou outra qualquer, você pode usar a angiotomografia, a angiorressonância, né? Agora, o paciente sente dor fazendo esse exame, doutor Marcos César? Não sente nada, praticamente ele vai sentir um calor pela quantidade de contraste feita, né? Mas é um calor muito discreto, o paciente geralmente não sente nada, né? Lógico que a qualidade do exame depende da colaboração do paciente também, porque é necessário... Ele não fica anestesiado? Não anestesiado, mas ele fica... Pede para ele ficar imóvel, sem respirar durante uns 30, 40 segundos, para que tenha uma qualidade muito boa. O coração é um órgão que está em movimento, então para a máquina ela consegue tirar só o movimento do coração, não da pessoa. Diferentemente, se for fazer uma tomografia de perna, de abdômen, que não tem grande diferença, que são todos os órgãos não se movem, né? Estão fixos. Porque o coração pulsa, né, doutor Miguel? Exatamente. E uma das contraindicações, ou de não sair um exame perfeito, é quando o coração tem arritmia. Então, as arritmias, fibrilação atrial, as extracístoles muito frequentes podem dar exames não tão perfeitos, entendeu? Então, a gente deixa de fazer nesses pacientes, utiliza-se outros métodos. É melhor prevenir do que remediar, né? A medicina preventiva é a medicina mais barata, né? É a cultura da prevenção, que eu acho a cultura da vida. Tudo que se aprende na vida
de uma forma correta, você não vai ter gasto, você vai viver mais, vai viver melhor, você vai chegar a 100 anos como as idosas de Okinawa, dançando, correndo de bicicleta. Tudo isso é uma cultura milenar. No Brasil ainda nós não podemos dizer que seja uma cultura, nem uma cultura de anos. É uma cultura que tem que ser incrementada na população. Sem isso, nós não conseguiremos diminuir a incidência das doenças do coração no mundo e principalmente no Brasil. Deveria fazer parte de currículo escolar isso aqui, né, doutor? Ah, mas sem dúvida, não tenha dúvida. Eu acho que o Miguita falou uma coisa muito importante aí, que já é educação na infância, né? Uma vez que você traz a carga genética para a doença arterial, hoje a doença aterosclerótica é uma doença sistêmica. Ela dá no coração, dá nas artérias dos membros inferiores, nas artérias